Olá a todas, olá a todos. Eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor de língua portuguesa e hoje eu trago aqui para vocês, um estudo morfossintático da língua portuguesa, uma breve explanação sobre a importância de se compreender a língua, especialmente a gramática, e como é que se dão essas costuras. E aí eu quero apresentar para vocês aqui que se trata de um conteúdo que é vivenciado tanto nos oitavos e nos nonos anos, os recursos lexicais e morfossintáticos na produção do texto oral, e os objetivos de aprendizagem é planejar previamente o gênero oral considerando a situação discursiva, lembrando que é importante demais, não apenas para a produção do texto oral, mas para a produção do texto escrito, E os objetivos e as habilidades é identificar elementos linguísticos discursivos, recursos lexicais, morfossintáticos, as marcas de variação linguística, tendo em vista os diferentes gêneros textuais. Também perceber os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos lexicais e morfossintáticos na produção de textos orais. Aqui eu trago uma breve referência, os recursos lexicais e morfossintáticos planeja, ou seja, tem como fim planejar previamente o gênero oral considerando a situação discursiva. Para tanto, é importante demais a gente saber, ter ciência do que é léxico, Então, o que é léxico? Então, com um glossário aí, um dicionário, a gente traz aí nesse fragmentozinho amarelo aí, em detalhe verde e amarelo, conjunto ilimitado e aberto de todas as palavras e elementos morfológicos com significado possíveis em uma língua. E tem uma outra compreensão que é um dicionário de antigas línguas clássicas ou um dicionário abreviado. Então, léxico é isso, é o conjunto de palavras de um povo, se assim a gente puder dizer. Então, a aprendizagem da leitura é facilitada pelo domínio com os aprendizes, com vocês, estudantes, com nós que estamos aqui também do outro lado, professores, porque somos aprendizes permanentes, porque lemos de maneira permanente e usamos de maneira cotidiana a linguagem oral e a linguagem escrita também. Então, neste âmbito, merece especial relevância esse conhecimento sobre o léxico, ou seja, você ter segurança e trânsito sobre as palavras, para você fazer a adequação desse léxico, a adequação dessas palavras no seu uso, portanto, dominar o léxico. Então, como eu havia dito, o conhecimento lexical é o número de palavras que cada um de nós, adulto ou criança, tem, conhece, dispõe. O léxico ativo, aquele que é constituído pelas palavras usadas pelos falantes, e o léxico passivo, que diz respeito às palavras conhecidas, mas que elas não são utilizadas comumente, elas não são, gastadas no nosso cotidiano. Então, o léxico ativo ele vai ser sempre inferior ao léxico passivo, ou seja, aquelas palavras que a gente usa normalmente no dia a dia, pertence a um conjunto muito menor do que aquelas palavras que estão ali no dicionário. Já imaginou se a gente fosse usar no nosso dia a dia, quando a gente fosse falar, quando a gente fosse conversar com alguém, todas essas palavras? Então, dá um mundo de coisas, Então, o desenvolvimento lexical está diretamente associado ao conhecimento conceitual. Então, se você estuda mais, se você ler mais, se você consulta o dicionário, isso significa que você vai ter um repertório maior de palavras. Ou seja, o seu repertório lexical vai ser muito mais ampliado. Então, não se aprendem apenas palavras, mas conceitos, O que elas querem dizer, os seus significados. E o conhecimento lexical acompanha esse conhecimento geral, que tem a ver também com a cultura, que tem a ver, essa cultura que rebate, que dá um rebatimento óbvio, no sentido e nas variantes dessas palavras, nas variantes linguísticas, ok?
Então nós temos aqui, olha, a compreensão da leitura, né? E esse movimento, né? Vocabulário, né? Conhecimento geral e compreensão da linguagem. Então veja que tem um movimento aí em círculo, né? Ou seja, é um ciclo, na verdade, em que isso tudo vai levar à compreensão da leitura, isso vai levar à interlocução e ao pensamento, né? Então, a importância do conhecimento lexical para a leitura, né, é de facilitar a aprendizagem da leitura, quer na vertente de decodificação, quer na vertente da compreensão. A decodificação é quando eu reconheço o símbolo linguístico, ou seja, a letra, a palavra. Eu sei que casa, por exemplo, começa com C, e em seguida vem a letra A, depois a letra S, depois a letra A. Isso é decodificar o signo. Agora, compreender o que esse signo quer dizer já é uma outra coisa, é ter a compreensão de que casa é um lugar onde a gente reside, é um lugar onde a gente mora, é o nosso aconchego, né? É o nosso porto seguro. Isso já tem uma outra compreensão, né? Já tem um outro passo, melhor dizendo, né? Que é esse passo do entendimento sobre o que esse símbolo, sobre o que esse signo quer dizer. Todavia, há de considerar não só o número de palavras conhecidas pelo leitor, né? Mas também o que se denomina de flexibilidade linguística, né? Isto é, o conhecimento dos vários significados que uma mesma palavra pode assumir. Isso tem muito a ver com as aulas anteriores que tocaram no conteúdo de variedade linguística, né? Uma palavra que ela vai, a depender do contexto, a depender da geografia, a depender do tempo em que é utilizada e a depender de quem fala e para quem fala, ela ganha significados diferentes, né? Rumos semânticos que nem sempre são aqueles padronizados lá no dicionário, né? Vai depender muito dessa flexibilidade que ele chama linguística, isto é, o conhecimento dos vários significados que uma mesma palavra incorpora, que uma mesma palavra pode assumir. Então, este aspecto é particularmente importante para a leitura em línguas que são muito ricas em termos polissêmicos. Então, olha, polissêmicos, o poli de vários, né? Sêmicos de sentido. E a língua portuguesa, ela é pródiga, né? Recheada de palavras que elas podem ser pronunciadas da mesma forma, elas podem ser escritas da mesma forma, mas adquirirem significados distintos em contextos variados. Eu vou pegar aqui o exemplo bem fácil, bem conhecido nosso, da palavra manga, né? Que pode ser um fruto, um delicioso fruto, pode ser o verbo, do verbo mangar, né? Que a gente conhece muito, a gente usa muito esse verbo aqui no Nordeste. Pode ser a manga da camisa, né? Ou seja, essa parte do vestuário. Pode ser a manga também, que é aquele acessório, né? Que a gente cobre, que a gente veste o candeeiro para iluminar, para a tocha ficar, dar esse efeito na iluminação, né? Esse filtro. Então, a palavra manga ela tem vários sentidos, vários significados. Ela é, portanto, polissêmica, ok? Então, na língua portuguesa, como falei, a gente não só tem a palavra manga, a gente tem diversas palavras. O verbo ficar, por exemplo, ficar doente quer dizer uma coisa, ficar na parada do ônibus quer dizer outra, ficar com uma garota já quer dizer uma outra coisa, e assim por diante, ok? Andando aqui, olha, a gente tem essa nuvem, né, de palavras, né? Para dizer o seguinte, para ilustrar que as relações entre conhecimento lexical e compreensão da leitura são facilmente entendidas. Se o leitor não conhecer, né, essa esmagadora maioria das palavras que encontra num texto, a compreensão ela pode ficar truncada, ela pode ficar comprometida. Por quê? Porque você vai conhecer 2, 3, 4, 10 palavras ali, mas tem uma palavra ali que você não conhece que ela é chave para o entendimento e para a compreensão desse texto. Porém, o desconhecimento de apenas, né, como eu estou dizendo, uma ou duas palavras, mas que são palavras-chave de compreensão, ela é suficiente para interromper, para impedir igualmente a extração de sentido de um texto.
Daí a importância, né, do estudo do dicionário, da leitura de variados gêneros textuais, de variados textos. E as relações entre o conhecimento lexical e a aprendizagem da leitura, no sentido de decodificação, são, no geral, menos evidentes, não é? Especialmente na fase inicial da aprendizagem. Nesta fase, o conhecimento das palavras a ler fornece importantes pistas, né, para a obtenção de sua formação ou de sua forma fonológica, do modo como conhecemos, né? A palavra manga, por exemplo, se trata aí de um homônimo perfeito, né? Porque ela é pronunciada da mesma forma, ou seja, essa parte da camisa, né? E a palavra manga, que é o fruto. E ela é escrita da mesma forma, então é um homônimo perfeito. Ele é um homônimo tanto homógrafo, tanto como homófono, né? Então, essa coisa, né, de você entender esses caminhos, né, esses sentidos da palavra. Então, o conhecimento lexical facilita a aprendizagem da leitura, não é? Mas esta, por sua vez, rapidamente se torna uma das principais fontes para alargamento do léxico, ou seja, para alargamento do sentido, dos significados da palavra. A palavra, ela vai adquirindo um alargamento que, como eu disse, né, ela é viva, ela pertence a uma língua que respira, né, que está ali batendo, né, o pulso, né? E a cada dia isso modifica, o seu sentido se altera, se amplia, né? Pode cair no esquecimento. Por isso que algumas palavras que os nossos avós usam e que a gente diz, puxa, isso é do tempo, né? Alguém usa alguma palavra do nosso avô e a gente diz, isso é do tempo do meu avô. Essa palavra é muito da época do Ronconcon, exatamente por isso, porque a palavra também ela se enferruja, ela se oxida e ela é substituída por outra, ok? Continuando aqui, a relação do conhecimento lexical com a decodificação e a compreensão é de natureza bidirecional, então ela acontece, né, de dois lados, né? É importante que você conheça, né, a palavra, mas que você conheça também esse significado da palavra, né? Ou seja, você decodifica o signo, mas você precisa também entender a semântica, né? O estudo do sentido. Então ele diz aí, olha, o conhecimento lexical facilita a decodificação e compreensão. Por sua vez, ler vai contribuir para o desenvolvimento, ou seja, a ampliação de palavras. É você ter mais palavras para poder falar, para poder escrever, para poder se expressar, ok? E aí nós temos essa ilustração aí, olha, que ela exemplifica, não é? Isso significa que você tem repertório leitor, você leu muito, você tem uma bagagem cultural, uma bagagem leitora. Então essa aula é mais nesse sentido de estimular, de incentivar e de encaminhar para um mundo, né? Ou seja, para uma rotina leitora, porque isso vai contribuir demais nesse enriquecimento lexical, nessa ampliação de vocabulário. Okay? Então, a ciência ela mostra que a investigação, né, o papel decisivo do conhecimento lexical para a leitura, ele é primordial. Então, na fase inicial da aprendizagem da leitura, fornece pistas importantes para a obtenção da forma fonológica das palavras escritas. Por exemplo, ao ler a palavra banana, que não possui qualquer diacrítico, né? Se esta integrar o léxico mental, facilmente encontraremos a sua forma fonológica, pronunciando a vogal A da sílaba intermédia, né? Ou intermediária, né? Tanto faz, como tônica e as restantes como átonas. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Se eu nunca tivesse ouvido, né, a pronúncia da palavra banana, se eu nunca tivesse lido, né, essa palavra, eu não teria certeza sobre essa pronúncia desse A, se ele é fechado, se ele é aberto. E aí a gente vai entender agora o que é diacrítico, né? Diacrítico disse do sinal gráfico, né? Acento gráfico, pode ser o acento agudo, né? Pode ser o circunflexo.
E pode ser das sinalizações também, como cedilha, o tio, o trema, né, que é destinado a distinguir a modulação das vogais e a pronúncia de certas palavras. Então, esses sinais a que o texto se refere aqui, diacrítico, né, eles dão o caminho, né, o roteiro para que a pronúncia saia da maneira como se deve, ok? Então, se a palavra a ler não fizer parte do nosso léxico, teremos mais dificuldade na tomada de decisão sobre a pronúncia da mesma. O mesmo ocorre quando, por exemplo, o aprendiz leitor tenta ler uma palavra que possui uma letra cuja representação fonológica ainda desconhece. Okay? Então, neste caso, a conversão grafema-fonema, ou seja, a forma como eu escrevo e a forma como eu pronuncio das restantes, pode dar-lhe pistas para inferir, ou seja, para chegar à conclusão sobre o valor da letra que está ali em falta. Então, quando o leitor desconhece o significado de cerca de 15%, por exemplo, das palavras de um texto, é inevitável que a compreensão fique aí perturbada, né? Fique comprometida. A percentagem não é absoluta, dado que poderá haver palavras que são chave de compreensão, pelo que, se forem desconhecidas, impedirão a extração de sentido. É como se eu estivesse aí lendo um texto em outro idioma e não conhecesse, não fosse um nativo, né? Então não conhecesse esse idioma profundamente, ok? Então a investigação, ou seja, a ciência, né? A filologia, ou seja, a ciência que se dedica a estudar a língua, ela sugere que o ensino explícito de vocabulário, ela melhora o desempenho em leitura ao nível da decodificação e da compreensão, e também ao nível da oralidade e da produção textual. Então, os efeitos de um vocabulário reduzido aumentam ao longo de toda a escolaridade. Portanto, gente, como eu disse, essa aula é mais para aconselhá-los, né, a ler, a se aprofundar, a pesquisar, a ter acesso a variados gêneros, a poesia, a romance, a conto, a bula de remédio, a manual do liquidificador, o que for. É importante que você leia outdoor, propaganda e assim por diante. Os recursos morfossintáticos, olha, essa morfossintática é a junção de morfologia com sintaxe. A morfologia dá conta do processo de formação, né? Estuda, se dedica à formação das palavras. E a sintaxe, ela se dedica à ligação dessas palavras. Como é que eu ligo uma palavra a outra para formar um texto? Então, nada mais é que a junção dessa morfologia, a qual estuda as palavras de acordo com a sua classe gramatical, ou seja, substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, interjeição, conjunção, pronome, né? E a sintaxe, que é o campo, né, que se dedica a estudar, que se centra na posição, né, que desempenha as palavras em uma frase, em um texto, em uma oração, em meio a um contexto linguístico, ok? No estudo sintático que eu sei o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um complemento nominal, o que é um agente da passiva, né? Na morfologia eu só identifico as classes gramaticais, o substantivo, como eu disse, o verbo, o advérbio, a preposição e assim por diante. Okay? Ao falarmos sobre morfossintaxe, devemos levar em consideração que uma mesma palavra analisada sob a ótica morfológica, ela pode assumir diversificadas funções quando analisada de acordo com a sintaxe, né? Eu posso pegar, por exemplo, uma palavra rico. A palavra rico, a priori, é um adjetivo, porque ela caracteriza, ela tem a função de caracterizar. Então eu digo que o comércio de Vitória de Santo Antão é muito rico. Esse rico aí tem uma função aí, ela exerce uma função de adjetivo do ponto de vista morfológico, né? Porque ela caracteriza o comércio de Vitória. Mas se eu digo o rico e o pobre não tem vez. Então eu digo que tanto um quanto o outro, ou seja, veja que a palavra rico aí exerce a função de substantivo.
inclusive porque ela está sendo precedida de artigo que há substantiva, ok? Então, olha, com o objetivo de assimilarmos nossos conhecimentos de uma forma mais contundente, né, mais precisa, analisaremos as seguintes orações. O conhecimento é essencial a todos. Logo, analisando esse vocábulo, ou seja, esse léxico, essa palavra, conhecimento, de acordo com a classe morfológica, estamos diante de um substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque conhecimento, eu sei que ele existe, mas eu não posso tocar. Eu não sei qual é a cor do conhecimento, eu não sei a altura do conhecimento, eu não tenho características do conhecimento, como eu dou, por exemplo, a uma casa, a um carro, a uma pessoa, tá? Então, a palavra conhecimento aí exerce a função de substantivo abstrato. Mas essa mesma palavra, ela pode adquirir um outro sentido. Olha, sintaticamente, ela pode exercer papéis que divergem. Quando eu tenho aqui nessa oração aqui, ó, veja só, nessa oração que eu acabei de falar para vocês, anterior, ela é um sujeito simples, por tratar-se de apenas um núcleo, tá? Olha só, voltemos a ela aqui, o conhecimento é essencial a todos, veja, a palavra conhecimento só tem um núcleo, o sujeito aí, que é conhecimento. Mas quando eu venho para cá, ó, devemos priorizar o conhecimento. A palavra conhecimento, ela não é mais, sujeito. Ela deixa de ser sujeito, porque o sujeito aí é um sujeito subentendido, que a gente também conhece aí como sujeito oculto, né? Que é o que? Devemos, eu reconheço logo pela desinência do verbo, pela terminação do verbo. Eu digo devemos, eu digo eu devemos? Não, eu digo tu devemos? Não, eu digo nós devemos. Então o sujeito aí é um sujeito subentendido, nós devemos priorizar o conhecimento. A palavra conhecimento funciona como objeto direto aí, não é? Pois o verbo priorizar, ele é transitivo. Quando eu digo devemos priorizar, quem prioriza, prioriza algo ou alguma coisa. Ele não pede preposição, mas ele pede um complemento. Logo, é um verbo transitivo direto. E esse complemento vai funcionar como objeto direto, ok? Temos aqui, os alunos necessitam de conhecimento para obter bons resultados. Olha, os alunos necessitam de, o sujeito são os alunos, necessitam, é um verbo transitivo, mas eu não sei que transitivo é ainda. Quem necessita de alguma coisa. Olha, ele pediu preposição, a preposição de. Então só pode ser verbo transitivo agora, indireto, porque é um verbo que pede complemento com auxílio de uma preposição, ok? Como sendo um complemento de verbo necessitar, que via de regra exige a presença, como eu falei, né, de preposição. Aí tem um outro exemplo aqui, gostaria que você saciasse a minha ânsia por conhecimento. Olha, a palavra conhecimento aqui já vai adquirir uma outra classificação, né? Por quê? Porque ele completa o sentido de um nome, né? E esse nome é um substantivo, é o substantivo ânsia. E quando uma palavra completa o sentido de um nome, a gente dá... Que classificação é ela? Sintática. A classificação de complemento nominal. Então veja que a palavra conhecimento, ela pode adquirir classificações várias a depender de sua posição no texto. Então, gente, é isso que eu tinha para tratar com vocês, como uma conversa, vamos dizer assim, incipiente, né? Uma conversa primeira de entrada nesses conteúdos, na morfologia, na sintaxe e na importância de se compreender, de se amealhar, de se juntar vocabulário. Eu quero agradecer demais a participação no projeto Vitória Ensina em Casa. Eu concluo a minha presença e a minha participação nesse projeto nesta aula, mas desejando a vocês bons estudos, que vocês conversem com os seus professores, com as suas professoras, dialoguem com eles. É a pessoa com quem vocês têm um contato cotidiano, diário, e que vai seguramente contribuir e ajudar nesse fortalecimento, né? Nesse caminho de aprofundamento do léxico, no aprofundamento da língua, da nossa língua portuguesa. Um grande abraço e até lá, sucesso a todos, se cuide.